Como será o futuro do videogame? Bom pessoal, nesse vídeo aqui eu resolvi sentar e conversar com vocês sobre o futuro do videogame. Eu gosto de jogar videogame e muitos de vocês que também gostam sempre pensaram como será que vai ser aí o futuro do videogame. Nós estamos nessa época onde está sendo introduzido a realidade virtual e é exatamente isso que eu acredito que será o futuro para os videogames. Vamos lá. Realidade virtual é algo que já tem sido sonhada para os videogames há um bom tempo. Por exemplo, eu quando era criança ficava imaginando, será que no futuro nós poderemos colocar algo no qual vai nos levar para dentro do videogame? Ou seja, você vai poder estar dentro daquele mundo ali do videogame. Se você virar a cabeça, você vai poder ver o que está do lado, ver o que está do outro lado, atrás e etc. Bom, essa é a realidade virtual no qual nós temos hoje em dia, que está sendo introduzida ainda, não está completamente adaptada ao mundo dos videogames, mas que aos poucos está chegando, né, obviamente, e que foi desenvolvida, eu acredito que especialmente para esse tipo de entretenimento, o videogame. Um dos maiores motivos para se utilizar a realidade virtual em jogos seria exatamente para dar mais imersão no jogador dentro daquele jogo, ou seja, colocar ele dentro daquele jogo no papel daquele personagem no qual ele está controlando. É para o jogador se sentir ali dentro do jogo, na pele daquele personagem que ele está controlando. E fazer isso é um pouco complicado quando você quer contar uma história fixa. Quando você vai fazer esse tipo de jogo, por exemplo, onde você tem que ficar somente atirando, não precisa se movimentar muito, etc., é muito mais fácil do que você contar uma história. Por exemplo, nós temos o jogo The Last of Us. The Last of Us é um jogo que é contar uma história, você tem que percorrer aquele mundo onde vai ser contado uma história. Já é uma forma tradicional de se contar uma história no qual nós temos hoje em dia no videogame. Mas quando você vai adaptar esse tipo de jogo para a realidade virtual, já fica um pouco mais complicado de você estar fazendo, porque você precisa contar a história de uma maneira diferente, você precisa manter o jogador focado na história do videogame, na história que o jogo está tentando contar para você. O que é complicado porque quando você está dentro da realidade virtual, o jogador começa a prestar atenção em tudo quanto é tipo de coisa. Por isso que vídeo em realidade virtual é um pouco mais complicado de se fazer também. Porque no vídeo você tem ali ao seu lado todo para poder estar olhando, mas a ação está acontecendo exatamente na sua frente. Então o produtor do vídeo vai ter que manter a audiência focada no que está acontecendo ali na frente e ela não ter que ficar olhando para os lados o tempo inteiro. Então fazer isso dentro de um jogo para contar uma história de uma forma bem contada na realidade virtual é um pouco mais complicado do que você contar na forma normal, né? Na forma que nós temos tradicional hoje em dia de se fazer um jogo de videogame. Apesar da realidade virtual estar sendo introduzida hoje em dia, ainda vai levar um bom tempo para que as pessoas consigam se adaptar a essa nova tecnologia no videogame. E eu não posso afirmar para vocês que a forma tradicional de se fazer um jogo sem a realidade virtual vai realmente acabar. Não, eu não tenho como afirmar isso para vocês. Eles só precisam achar uma maneira melhor para estar contando a história dentro do jogo. A partir do momento que eles conseguirem criar jogos de histórias sensacionais com óculos de realidade virtual, onde colocam, por exemplo, o jogador na visão da câmera em si, eles podem deixar o personagem normalmente como já fazem, em terceira pessoa, só que em vez da câmera ficar sendo apresentada somente na televisão, será apresentada no óculos de realidade virtual. Ou seja, se você estiver olhando para os lados, você vai estar dentro do mundo do videogame. E se você olhar para frente, o seu personagem vai estar ali na sua frente. É como se você tivesse com uma visão de cima do seu personagem andando ali. Você pode controlar, obviamente, ele pelo controle, exatamente como você já faz. Eu acredito que essa será uma boa forma de se contar uma história de uma maneira mais tradicional e
também utilizando a realidade virtual. Eu só espero que esse tipo de tecnologia no futuro várias pessoas tenham acesso a ela, porque se as pessoas não tiverem acesso a esse novo tipo de tecnologia, fica mais difícil ainda estar introduzindo isso para dizer que será o futuro do videogame. Mas enfim, pessoal, eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários sobre isso tudo. Você que joga videogame, você acredita que a realidade virtual será o futuro do videogame? Bom, deixe seu comentário aqui nesse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu gostei se você gostou do vídeo. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva aqui embaixo para estarem acompanhando os próximos vídeos. Eu vejo todos vocês lá no próximo vídeo. Um grande abraço. Fui!